Em janeiro do ano passado, uma chuvarada pesada que caiu na madrugada do dia 11 literalmente lavou o solo no norte do Paraná. Foi um estrago como nunca se viu na região. A água fez rios transbordarem e levou muitas pontes. Acabou até com um parque ecológico histórico em Londrina, a cidade que mais sofreu. Na área rural, a coleta de lixo e o transporte público ficaram suspensos por vários dias. A Defesa Civil local registrou mais de 300 pessoas atingidas. Segundo o site Climatempo, em 24 horas, Londrina recebeu mais de 91 milímetros de chuva forte. Foi a maior quantidade de chuva no Brasil nesse período, medida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Muitas perdas demoraram meses para serem recuperadas. É claro que em uma catástrofe como essa é praticamente impossível evitar as consequências. Mas no campo, os prejuízos poderiam ser menores se o solo estivesse bem protegido. A erosão, que há 20 anos voltou ao Paraná, amplia os efeitos do clima. No norte, as vossorocas, os imensos buracos que engolem a terra, fazem parte do cenário rural outra vez. Os terraços, tão necessários para segurar a água da chuva e os nutrientes, foram eliminados por muitos agricultores. Se estima que dos 20 milhões de hectares dedicados à agricultura paranaense, pelo menos 30% estão degradados. E as consequências são sentidas em médio e longo prazos. As propriedades hoje, ela tem um fato interessante que você observa, que a gente vê um número maior de correção do que era no passado. Hoje, antes você tinha uma medida de correção, vamos colocar 2, 3 toneladas de calcário, você resolveria a tua situação. Hoje talvez você precise colocar 10. Então tudo isso são coisas da consequência que houve lá atrás. A campanha Trate Bem o Seu Solo, lançada pela Emater de Londrina, quer estimular ações de proteção do solo e da água, especialmente nesse curto período de entre-safra, entre agosto e setembro. Pelo menos 60 municípios foram prejudicados com as chuvas pesadas de janeiro de 2016 no norte do Paraná. 45 pontes foram destruídas na área rural só aqui na região. Os prejuízos ultrapassaram 100 milhões de reais. Por isso, o que se busca em eventos como este é investir na conscientização e também na prevenção. O Paraná já tem vários programas de recuperação do solo e da água. Tem o Plante Seu Futuro, que visa o plantio correto e manejo de pragas e doenças adequado a cada região. O ProSolo, que incentiva a regularização dos produtores junto às leis ambientais. E integra uma plataforma de práticas sustentáveis com a ONU e a usina de Itaipu. Tem também um programa de recuperação de microbacias. O Paraná tem 12 bacias hidrográficas e mais de 200 mil quilômetros de rios e outros cursos d'água. Mas, segundo o IAP, o Instituto das Águas, eles apresentam vários níveis de degradação. O secretário de Agricultura do Paraná diz que janeiro de 2016 ficou como uma dura lição. Nós tivemos uma perda grande de soja preteou, né? A gente perdeu 1,5 milhão de toneladas daí para cima, perdemos muito feijão, perdemos uma parte do milho. No conjunto, só em grãos, foram mais de 3 milhões de toneladas perdidas. Claro, o estrago foi grande, tivemos vossorocas novas que se apresentaram no Paraná. Tratar isso é inteligente, e o que demonstra que aqueles que tinham uma boa cobertura sofreram menos, perderam menos, tiveram bons resultados. O líder sindical aproveitou para chamar a atenção dos produtores, poucos no encontro. Eu tenho essa impressão que o produtor precisa estar mais atento e vir para as reuniões, levar as dificuldades, ver as perguntas que a gente vem sempre questionando, o que eu devo fazer, com quem eu devo fazer. A gente tem muito técnico, a gente está preparando mais de 500 técnicos para trabalhar nesse setor exclusivo, que é fazer um trabalho de correção de solo. O agropecuarista Salvador de Londrina provou que informação nunca é demais. Vem do tempo que não se plantio direto, né? Era convencional. Então, a gente, com o passar dos tempos, a gente vem notando que a coisa melhorou muito, desde que se implantou o plantio direto. Então, o produtor tem solo para mais tempo, o produtor tem um solo que evita a erosão, e também o produtor não pode ficar de mãos atadas. Ele tem que estar fazendo os desvios da água para não ir na estrada. Você tem que estar sempre de olho aberto para as tuas terras para poder se produzir bem, sem risco de erosão.
O representante de uma associação de 22 municípios próximos ao rio Paranapanema apresentou sugestões para se reduzir o impacto dos problemas ambientais causados pela agropecuária. Buscar técnicas que possam diminuir a aplicação de defensivos, combater as derivas, fazer a implantação de novas culturas para não ficar só no ciclo soja e milho e outras atividades que possam agregar renda aos nossos produtores, principalmente aos pequenos produtores. As 23 instituições ligadas ao campo se reuniram com o compromisso de desenvolver ações para viabilizar a atividade rural com menos custo e menos degradação ambiental. O governo tem um programa de microbacia que nós estamos repassando o recurso para praticamente todos os municípios da região de Londrina. São R$210 mil que serão aplicados em obras de conservação de solo. Essas unidades são referências, são modelos para os demais municípios. A curto prazo, o que nós temos que fazer é chamar realmente a atenção, principalmente daqueles agricultores que estão irregulares. Essa é uma ação a curto prazo. Mas, a médio prazo, nós precisamos ter um plano territorial rural que pense o desenvolvimento do meio rural como um todo, porque o rural não é só solo e estrada, né? Temos que pensar que é um lugar de se viver, com segurança, precisamos ter comunicação, precisamos ter todas as ações favoráveis para que o agricultor produza com tranquilidade, melhore a renda, né? Dinamize a economia local.